Hoje eu quero compartilhar uma história que começa com um saco de estopa ao lado de uma trilha no deserto. Dentro dele havia uma mulher machucada, quase sem fôlego, com o rosto de alguém há muito morto. Para Sanhedrin, um Apache que já tinha enterrado demais, parecia o passado tentando arranhar seu caminho de volta. Se esta história despertar algo em você, deixe um comentário abaixo. Agora, deixe-me contar o que aconteceu a seguir. O vento rolava suavemente entre os zimbros, passando baixo pela grama seca e sussurrando segredos às pedras. Era o tipo de vento que os antigos diziam carregar voz, risadas, tristezas, preces que nunca saíram dos lábios. Sanhedrin ficou parado na crista, deixando o vento lavar seu rosto. No alto do vale, sob um céu tingido com o ouro do fim da tarde, ele sentiu novamente aquela atração silenciosa no ar, como se algo há muito enterrado estivesse se soltando. Ele ajustou o peso do feixe de lenha nas costas e começou a descer a encosta em direção à sua cabana. A trilha, nada mais que um caminho de veado, serpenteava estreita entre os arbustos e rochas. Sam se movia com o cuidado tranquilo de quem viveu anos em silêncio. Não havia pressa. Ninguém o esperava. Não mais. Mas, no meio do caminho, ele viu algo. Um volume no leito seco abaixo. A princípio, pensou que fosse um animal morto. Talvez um bezerro levado por coiotes. Mas algo na forma o fez parar. Ele se agachou, estreitando os olhos. O sol refletiu no tecido áspero. Um saco de estopa rasgado se movia. Ele saiu da trilha, com as botas silenciosas na poeira, e se aproximou devagar. O rifle permanecia às costas, mas os dedos descansavam perto da alça. O vento tinha cessado, como se também estivesse prendendo a respiração. Mais perto agora. O saco se contorceu novamente. Um som fraco escapou de dentro. Meio gemido, meio suspiro. Não era um animal. Sam se ajoelhou e desamarrou a corda grossa que o fechava no topo. Ao abri-lo, o cheiro de sangue velho e suor subiu forte. E então ela estava lá, uma mulher encolhida dentro do saco. O vestido rasgado. Pele marcada por hematomas. Um olho inchado fechado. Sangue seco crustando o lábio inferior. Ela estava inconsciente, ou quase, mas viva. As mãos dele tremeram. Ele conhecia aquele rosto. Não exatamente, não totalmente, mas o suficiente. Claire. O ar ficou preso em seu peito, forte e doloroso. Mas ele piscou e se forçou a ver claramente. Não, não era Claire. Claire havia partido há quase 6 anos, enterrada ao lado de um chopo, a menos de 50 quilômetros daqui. Ele mesmo cavou o túmulo com mãos cheias de bolhas e não falou em voz alta por dias depois. Mas aquela mulher se parecia com ela, até as maçãs do rosto altas e o formato da mandíbula, exceto que havia algo mais acentuado nas linhas, uma força ou talvez uma ferida mais profunda. E então ele se lembrou de que Claire uma vez lhe disse, em um momento quieto, rindo com a brisa de fim de verão: tenho uma gêmea, Emma. Ela ficou no leste quando eu vim para cá. Ela é mais dura do que eu jamais serei. Emma Arrow. E agora ela estava ali, machucada, quebrada, jogada como lixo em um saco de estopa sob um zimbro. Sam não hesitou. Levantou-a nos braços. Ela pesava quase nada. Calor irradiava de sua pele. Febre ou choque. Ele se voltou para a trilha e começou o caminho de volta para casa. Sua cabana estava escondida no canto de um ravina, atrás de uma queda de rochas e arbustos baixos. Poucos sabiam que ela existia, e menos ainda tinham coragem de procurá-la. O Apache e ele preferiam assim. Ele abriu a porta com o ombro e deitou Emma no estreito colchão. O quarto cheirava a sálvia seca, fumaça e pinho. Ele reacendeu o fogo e acendeu a lanterna. Depois trouxe uma bacia de água do barril e começou a limpar seus ferimentos. Trabalhou com cuidado, como sua mãe lhe ensinara. Começando pela testa, descendo, ela se encolheu ao toque, mas não acordou. Seus pulsos tinham marcas de corda. As costelas estavam negras de hematomas. Um galo marcou sua clavícula, no formato de uma bota pesada. Quem fez isso quis que ela morresse. Mas algo deu errado. Ou talvez alguém, no último momento, tenha encontrado um fio de misericórdia e a deixou ali em vez de terminar o trabalho. Ele puxou a manga rasgada do vestido e viu algo que o fez parar, uma marca desbotada no braço interno. Rústica, em forma de círculo cortado por uma linha.
Ele já tinha visto antes. A marca pertencia a um homem que explorava garotas em Drivot sob o pretexto de trabalho. Rico, protegido, cruel. Isso não era aleatório. Era um aviso. Uma mensagem enviada em carne e sangue. Sam se recostou e olhou para ela novamente, não como memória ou fantasma, mas como uma mulher à beira da vida. E sabia que se Emma Arrow estava ali, alguém tinha mexido onde não devia. E isso significava que as mesmas pessoas que enterraram Claire poderiam ainda estar observando. Ele se sentou junto à lareira e afiou a faca por hábito. O som do ritmo lento e constante contra a pedra. Perto da meia-noite, Emma se mexeu. A respiração dela ficou irregular. Os dedos se contorceram contra o cobertor. Sam estava ao lado dela antes que abrisse os olhos. Calma, disse ele, voz baixa. Seus olhos se abriram, azul pálido, ainda cheios de dor. Ainda linda. Onde? Sua voz quebrou. Está segura, disse ele. Você está segura. Ela fez uma careta, tentou se sentar e chiou de dor. Ele se inclinou para ajudá-la, mas ela recuou. Está tudo bem, murmurou. Você está ferida, mas não vai morrer. Eu te encontrei perto do riacho. O olhar dela se fixou no rosto dele e depois se concentrou. Você, começou, franzindo as sobrancelhas. Você é Sam. Sam Redal. Ele não respondeu. Claire falava de você. Ela disse devagar. Disse que você era o tipo de homem que escuta mais do que fala. Disse que me ensinou a ouvir o vento. A garganta de Sam apertou. Ela te contou isso? Emma assentiu. Disse, você sabia o que o silêncio significava. Que alguns homens enterram o vento apenas ao atravessá-lo. Ele fechou os olhos por um momento. Ela disse, se algo acontecesse com ela, eu deveria te encontrar. Só que eu nunca achei que precisaria. Ele olhou para os dedos dela, apertados no cobertor. Você não me encontrou, disse. Alguém trouxe você aqui, e quase se certificou de que você não sobrevivesse para falar. Os olhos de Emma ficaram vazios. Um silêncio passou entre eles. Você não é ela, disse Sam finalmente. Não, sussurrou Emma. Mas ela ainda vive em mim todos os dias. Ele assentiu. Então talvez tenha sido ela quem te trouxe aqui. Ela encontrou o olhar dele, no rosto machucado, ele viu algo brilhar. Força, mesmo agora. Não estou pronta para morrer, disse ela. Bom, disse Sam suavemente. Porque eu não estou pronto para deixá-los vencer de novo. A manhã chegou lenta e cinzenta, do tipo que se arrasta sobre as montanhas como um velho cão cansado demais para latir. Um falcão gritou à distância enquanto Sam reanimava o fogo, observando as chamas com paciência treinada. Ele dormira no canto, sobre um saco de dormir junto à lareira, sem se permitir relaxar totalmente, não com ela no quarto. Emma se mexeu atrás dele. A respiração estava rasa, mas agora constante. Ele conseguiu dar-lhe um pouco de caldo durante a noite, e ela conseguiu manter quase tudo. Isso, junto com a cor voltando às suas bochechas, lhe deu esperança. Mas esperança era algo perigoso ali. Ele despejou água em um copo de lata e a levou até o lado dela. Ela piscou ao vê-lo, o olhar afiado. Parecia que lembrava de tudo. Água. Ele ofereceu. Ela assentiu. Ele a ajudou a se sentar encostada na parede e segurou o copo firme enquanto ela bebia. Após um longo silêncio, ela perguntou: por que você me viu? Ele se sentou no banquinho ao lado dela. Não tinha muita escolha. Você estava respirando. Isso não é uma razão. Sam a estudou. A voz dela estava mais forte do que na noite anterior. Ainda rouca, mas havia ferro por baixo da suavidade. Clary não tinha mentido. A irmã dela podia ter o mesmo rosto, mas a alma por trás dele era forjada de outro fogo. Eu não te reconheci de imediato, disse ele finalmente. Achei que você era ela. Emma desviou o olhar, apertando o maxilar. As pessoas sempre fazem isso. Não é só aparência, disse Sam. Você carrega o silêncio dela. Mas não a calma dela. Os olhos dela se voltaram de novo para ele, afiados. E você também não é quem eu esperava. Ele arqueou uma sobrancelha. O que você esperava? Não sei, disse ela. Um vilão, um selvagem, ou um fantasma em luto que dorme ao lado do túmulo dela.
Sam não vacilou. Eu não me aproximo daquele túmulo. Emma inclinou a cabeça, curiosa apesar de si mesma. Por quê? Porque não consigo dizer se o luto é dela ou meu. E não sei qual me mataria mais rápido. O quarto caiu em silêncio. Ela o quebrou, voz baixa. Disseram que você a matou. O olhar de Sam não se moveu. Quem disse? Meu pai, o xerife, o homem que pagou pelo caixão dela. Todos. Ele assentiu lentamente. É mais ou menos isso. E ela perguntou. E eu não matei. A voz dele era plana. Mas eu deveria ter feito. Emma piscou. O quê? Ele se inclinou para frente, cotovelos nos joelhos. Queriam minha morte, então usaram ela. Disseram à cidade que eu a tinha levado, forçado. Quando ela foi encontrada no rio, foi fácil me tornar o monstro. Ela estava grávida. A boca de Emma se abriu, o rosto se contraindo. Sam continuou. Eles não queriam que ela fosse destruída aos olhos deles. Mais fácil me tornar o diabo do que admitir que ela me amava. Emma deixou o peso daquilo assentar. Finalmente, disse. Ela me escrevia cartas. Eu ainda as tenho. Nunca me disse que estava grávida. Ela também não me contou, disse Sam. Descobri pelo agente funerário. O medo rachou por trás delas. Após uma longa pausa, Emma perguntou. Por que você fugiu? Eu não fugi, disse Sam. Saí antes que a multidão chegasse. Achei que eles não parariam em me enforcar. Fariam um espetáculo. Já tinha visto o suficiente disso durante a guerra. As mãos dela tremiam no colo. Não sei mais em quem acreditar. Você não precisa acreditar em mim, disse Sam suavemente. Só não se engane sobre quem poderia ter querido que ela desaparecesse. O rosto de Emma escureceu. Você acha que ela foi assassinada? Eu sei, disse ele. Ela tinha inimigos. Ela os fez rápido. Emma exalou forte. Por causa das garotas. Sam ficou em silêncio. Você sabe sobre isso. Ela me contou em sua última carta que algo ruim estava acontecendo na pensão onde ela trabalhava voluntariamente. Garotas desaparecendo. Garotas feridas mandadas embora à noite. Ela disse que tinha medo. Sam assentiu. Aquela casa era administrada por um homem chamado Rus. Ele ainda está em Drivod, mais rico agora, provavelmente limpo no papel, mas por dentro é imundície. Emma apertou mais o cobertor. Ele foi quem me acolheu depois que meus pais morreram. A mandíbula de Sam se contraiu. Sinto muito. Não, você não sente, disse ela. Você está furioso. Ele estava. Sentia-se atrás de suas costelas como uma arma carregada. Lembra da marca no seu braço? Ele perguntou. Ela assentiu lentamente. É a marca dele, disse Aldi. Usada para marcar garotas como gado. Não para vender, mas para silenciar. A voz de Emma ficou plana. Então ele achou que eu tinha visto demais. Sam se levantou. Provavelmente você tinha. Ela olhou para ele. Porque eles sempre vêm atrás dos quietos. Porque somos os únicos que ainda sabem ouvir. Mais tarde naquele dia, Sam preparou o cavalo para uma pequena viagem às colinas para buscar mais água limpa e raízes. Antes de partir, deu uma faca a Emma. Ela olhou para ela com desconfiança. Você já usou uma? Não assim, admitiu ela. Ele olhou para os olhos dela. Então agora é um bom momento para aprender. Ela aguardou sob o cobertor. Se alguém vier. Não hesite, disse Bonnie. Hesitar é como Clary morreu. Emma assentiu. Sam saiu para o calor crescente. O vento havia parado. O ar estava seco como osso e 2 vezes mais quebradiço. Ele não gostava do silêncio. Não naquele dia. Quando voltou 1 hora depois, Emma estava sentada no colchão, pernas pendendo pelo lado, olhando para o fogo. Parecia pálida, mas os olhos estavam focados. Você sabia? Disse ela, sem olhar para cima. Clary me disse uma vez, se eu desaparecesse, nunca deveria confiar em Rus. Sam largou sua mochila. Parece com ela, disse ela. Ele cheira a madeira limpa, mas corta como uma lâmina enferrujada. Sam sorriu apesar de si mesmo. Essa é Clary. Emma finalmente se virou para ele. Você ainda a ama?
A pergunta veio como uma pedra pesada. Ele se sentou no banquinho. Acho que amo o som que ela fazia quando estava segura e a maneira como olhava para as árvores como se fossem melhores do que as pessoas. E acho que odeio o mundo por não deixá-la viver. Emma olhou para baixo. E eu? Tenho o rosto dela. Você me olha como se visse o fantasma dela. Eu via, disse Sam honestamente. Mas não agora. O que você vê agora? Ele hesitou, depois disse. Alguém que voltou da morte. E alguém que pode ser capaz de terminar o que a irmã dela começou. Emma fechou os olhos. Então é melhor começarmos a planejar. Enquanto as luzes do entardecer tingiam o cânion de dourado, pincelando as pedras com fogo suave, Sam Redal sentou na varanda, oleando seu rifle, cada movimento lento e deliberado. Dentro da cabana, Emma se movia com passos cuidadosos, testando suas costelas machucadas enquanto andava pela primeira vez desde que acordou. Já se passavam 2 dias desde que ele a encontrara no saco de estopa. A cor havia voltado às suas bochechas, mas o sono ainda vinha em fragmentos. Cada noite ela acordava com um grito preso na garganta, agarrando o cobertor como se pudesse segurar o que a assombrava. Naquela manhã, ela não chorou. Pediu café. E Sam percebeu que aquilo era o começo de algo. Agora, ao anoitecer, Emma estava junto à porta observando. Meus pais estão mortos, disse, como se só agora permitisse que fosse real. Sam não olhou para cima, mas as mãos dele pararam. Imaginei. Ela saiu e sentou na varanda ao lado dele. O cobertor áspero envolvia seus ombros, mas pouco protegia do frio. Eu mesmo os enterrei, continuou. Primeiro meu pai, depois minha mãe 1 ano depois. Ela ficou em silêncio um dia. Nunca mais falou. Apenas se sentava perto da janela e esperava. Sam ofereceu o caneco de lata. Ela o pegou e o segurou próximo, sem beber. A morte de Clary nos quebrou, disse ela. E acho que me quebrou também, só que mais devagar. Sam deixou que o silêncio se assentasse entre eles. Ele estava lá, disse Emma. O homem que possuía a casa onde eu trabalhava, Russ. Ele veio ao funeral, vestiu preto, disse à cidade que ia honrar o legado dela cuidando de mim. Sam exalou pelo nariz. Cobra em roupa de pregador. Emma assentiu. Ele comprou um quarto para mim, me deu trabalho. Servia chá aos convidados dele, escrevia cartas, separava recibos. Eu pensei que talvez tivesse sorte. Ela pausou. Então eu vi o que estava acontecendo. Sam olhou para ela. O que você viu? Garotas, ela sussurrou. Novas, sempre chegando, nunca ficando muito tempo. Uma tinha um hematoma no pescoço no formato do salto de uma bota. Outra se encolheu quando um homem levantou a voz. Ela engoliu em seco. Tentei perguntar. Uma vez, uma garota chamada Josie. Ela desapareceu no dia seguinte. Sam se inclinou para a frente. E quando você perguntou a Russ, não tive chance. Eu encontrei o livro de registros dele primeiro. Nomes, pagamentos, códigos, alguns riscados em vermelho. Ela desviou o olhar. Naquela noite, ele me chamou para o escritório dele. Pediu para eu levar vinho. Eu recusei. A voz dela caiu. Foi quando ele me bateu. Os dedos de Sam se fecharam firmes no cabo do rifle. Ele me arrastou escada abaixo. Desmaiei. Acordei uma vez no ar, como sendo carregada, depois nada. Até que eu te vi. A voz de Sam era baixa. Eu deveria ter queimado a casa dele quando Clary morreu. Emma olhou para ele. Então por que não fez? Ele a olhou e não havia desculpas na resposta. Apenas a verdade. Porque eu estava ocupado demais enterrando a mim mesmo. Eles ficaram sentados em silêncio enquanto o sol mergulhava atrás da crista, sombras se alongando como o passado se estendendo em direção a eles. Então Emma disse: Quero voltar. Sam se virou para ela. O quê? Para Driftwood, disse ela. Não para lutar, ainda não. Mas para encontrar aquele livro de registros. Ele tem nomes. Garotas que ainda podem estar vivas. Pessoas que pagaram. Sam a estudou, notando o fogo atrás de seus olhos. Diferente de Clary. Clary era vento e águas suaves. Emma era pedra e sílex. Você ainda não é forte o bastante, disse ele. Eu vou ficar forte, respondeu ela.
Ele a olhou demoradamente, depois assentiu uma vez. Esperaremos mais um dia. Então partimos. Na manhã seguinte, Emma pediu lápis e papel. Sam lhe deu seu diário. Ela folheou até o final e começou a escrever nomes, lugares, fragmentos que lembrava. Sam observou silenciosamente enquanto ela trabalhava, a testa franzida. Ela também costumava fazer isso, disse ele. Emma levantou os olhos. Clary. Ela mantinha listas mesmo quando não havia nada a listar. Dizia que escrever a fazia sentir que estava construindo algo sólido. Emma sorriu levemente. Ela me ensinou a escrever em cursivo. Sam sorriu de leve. Ela me ensinou a dançar mal. Emma piscou surpresa. Só uma vez, ele esclareceu. Disse que um homem não deveria passar pela vida sem saber se mover sem correr. Isso arrancou um sorriso verdadeiro dela. Ela disse isso, murmurou Emma. Exatamente isso, em uma das cartas dela. Eles compartilharam um momento silencioso, do tipo que não precisava ser preenchido. Então o sorriso de Emma desapareceu. A outra coisa, disse ela. Sam se recostou. Estou ouvindo. Emma hesitou. Algumas semanas antes de eu ser levada, recebi uma carta de alguém chamada Mary Coulter. Ela disse que trabalhava na mesma pensão que Clary. Disse que havia encontrado registros que Clary havia escondido. Os olhos de Sam se estreitaram. Ela disse onde? Não, disse Emma. Só que ela os manteve seguros e queria me encontrar, mas nunca apareceu. Sam se levantou. Vamos encontrá-la. Mas primeiro, encontramos aquele livro de registros. Emma assentiu. Está guardado no escritório de Russ, no andar superior, em uma gaveta trancada. Sam arqueou uma sobrancelha. Você sabe como abri-la? Eu observei ele. As chaves atrás de uma pintura de um cavalo, parede esquerda. Sam soltou uma risada baixa. Irmã de Claire. Tudo bem. Eu não sou ela, disse Emma suavemente. Sam encontrou o olhar dela. Não, mas às vezes vejo ela parada atrás de você, como cinzas ao sol. Emma olhou para baixo, piscando rápido. Então partimos amanhã. A cidade de Driftwood não havia mudado muito em 6 anos. A mesma rua principal larga e empoeirada. O mesmo salão de 2 andares encostado na cadeia, como se tivesse bebido demais. O mesmo campanário apontando para o céu, como se pedisse perdão. Mas para Sam Redal, parecia menor agora. Ou talvez ele apenas tivesse crescido além das paredes que antes o aprisionavam. Ele e Emma chegaram pouco depois do pôr do sol, cavalgando em silêncio. Sam deixou o rifle escondido sob a manta da cela, preferindo não chamar atenção cedo demais. Emma usava um chapéu escuro e um chale que escondia a maior parte do rosto. Ninguém olhou 2 vezes. Em uma cidade como Driftwood, as pessoas viam o que queriam e ignoravam o que as assustava. Eles amarraram os cavalos atrás do estábulo, onde o cheiro de estrume ajudava a cobrir seus rastros. Sam contornou até a pensão, agora renomeada Arrow House, para meninas órfãs. Sua mandíbula se contraiu ao ver o local. Russ havia transformado tragédia em virtude, usando o nome de Clary para lavar pecado. Emma leu a placa e sussurrou. Vou arrancar esse nome deste lugar quando tudo isso acabar. Sam assentiu. Esse será o começo. Eles observaram do beco até que as lanternas se apagaram dentro. Uma única janela permaneceu acesa no 2º andar. Esse é o escritório dele, disse Emma. Ele lê depois do jantar. Tem certeza sobre a chave? Perguntou Sam. Ela assentiu. Parede esquerda, atrás da pintura do cavalo. Fique aqui, disse ele. Emma se enrijeceu. Não, não é um pedido. Eu conheço esse lugar. Sei quais tábuas rangem e quais portas emperram. Você não. Sam olhou para ela e viu seu fogo. Não rebeldia, mas determinação. Ela havia sobrevivido àquele lugar. Escapar levou metade de sua alma. Voltar levaria o resto. E ainda assim, ali estava. Ele assentiu relutantemente, depois disse, fique perto e em silêncio. Eles entraram pelos fundos, onde a porta da cozinha não tinha tranca. Emma liderou o caminho, sua memória servindo como um mapa gravado em cicatrizes. Eles evitaram a escada do serviçal, que rangia como uma mandíbula enferrujada, e subiram pela escada principal.
Do lado de fora do escritório de Russ, Sam encostou o ouvido à porta. O quarto estava silencioso. Emma bateu uma vez no trinco. 3 batidas rápidas. Ele está roncando, sussurrou. Sempre faz isso depois de brande. Sam abriu a porta com cuidado. O quarto estava como Emma lembrava. Mesa de carvalho, lareira, estantes cheias de livros que ninguém tocava, e a enorme pintura de um garanhão galopando pelo fogo. Ela foi até lá, alcançou atrás da moldura e retirou uma pequena chave de latão. Sam vigiava o corredor, uma mão no revólver sob o casaco. Emma abriu a gaveta inferior da mesa e retirou um livro de capa preta. Consegui, sussurrou. Então uma tábua do piso rangiu atrás deles. Sam se virou com a arma pronta. Um rapaz estava no corredor, jovem, talvez 20 anos, com sardas e colete vermelho. Menino do estábulo. Pelos rastros de palha nas botas, os olhos dele se arregalaram. Você é ela. Emma congelou. Você é a garota Arrow, ele sussurrou. Não, Sam advertiu, avançando. Mas o garoto não fugiu. Ele se aproximou, voz baixa. Disseram que você estava morta. O Sr. Russ nos disse que você fugiu. Disseram que roubou dele. A voz de Emma estava fria. Ele mentiu. O garoto assentiu lentamente. Eu acredito em você. Então finja que não nos viu. Sam olhou para o garoto, depois de volta para Emma. Ela foi gentil comigo. Clary costumava esconder pão quando eu apanhava. Se você está aqui para terminar o que ela começou, ótimo. Ele se virou e desapareceu na escuridão. Sam e Emma não falaram enquanto desciam silenciosamente as escadas e saíam pela porta da cozinha. Apenas quando estavam a 3 becos de distância, Sam disse: Você fez uma amiga. Emma deu um sorriso cansado. A bondade de Clary tinha alcance longo. De volta ao estábulo, eles se esconderam. Sam acendeu um pedaço de vela e abriu o livro de registros. Dentro havia colunas, nomes, datas, valores em dólares, destinos. Algumas entradas marcadas com uma pequena cruz vermelha. Outras com pontos pretos. Emma apontou. As vermelhas. Essas garotas nunca voltaram. Os pontos foram enviadas para o sul, além da fronteira. Sam folheou até as páginas finais. Uma lista de remessas. Uma próxima, 20 de agosto. 3 para El Paso. Retirada confirmada. Autoridades subornadas. Isso em 4 dias. Emma sussurrou. A boca de Sam se apertou. Se conseguirmos interceptá-las, precisaremos de ajuda, disse ela, e rápido. Sam assentiu. Há um homem fora de Tucson. Xerife aposentado. Me deve um favor. Mas é um dia de viagem. Emma segurou firme o livro de registros. Então é melhor não perdermos a luz do dia. Antes do amanhecer, deixaram Drivot para trás. Sam sabia que seriam caçados no momento em que Russ descobrisse que o livro havia sumido. Mas eles tinham o que vieram buscar. Acamparam em um cânion a 30 milhas a oeste, abrigados sob um penhasco de pedra. Emma dormiu encostada na cela, o livro de registros enrolado em seu casaco. Sam manteve vigia. As estrelas giravam no céu e um vento baixo remexia as cinzas da fogueira. Emma se mexeu e se sentou. Já pensou, murmurou, que talvez Clary quisesse que eu fizesse isso. Que a morte dela não foi apenas tragédia. Sam encarou as brasas brilhantes. Clary não acreditava em destino, mas acreditava em você. Emma olhou para o céu a leste, onde a lua começava a perder o brilho. Ela costumava dizer: a lua só morre para poder nascer de novo. Sam encontrou o olhar dela, depois deixou que ela se erguesse. A noite cobriu o cânion com seu veludo, deixando apenas pálidos reflexos da luz da lua, guiando Sam Redal e Emma Arrow enquanto trotavam silenciosamente pelo mato. O livro de registros estava enrolado no casaco de Emma, pressionado contra o coração. Uma chave frágil, mas poderosa, para desvendar os horrores que começaram com a morte de Clary. Pararam ao lado de um zimbro caído, seus galhos tortuosos formando padrões na luz da lua. Emma desenrolou o livro, abrindo a lombada com cuidado, como se temesse danificar algo sagrado. Cada nome conta uma história, murmurou. A página brilhava fracamente. Nomes, datas, contagens, com cruzes vermelhas ao lado de muitas entradas.
Alguns nomes tinham pontos pretos. Ela os percorreu com o dedo trêmulo. Vermelho significa desaparecida para sempre. Ponto significa enviada para o sul. Sam se inclinou. Olhe as datas. Apenas um mês atrás, disse Emma, voz baixa. E a próxima remessa, 20 de agosto, para El Paso. 3 garotas. A luz da lua refletiu na mandíbula de Sam enquanto ele se punha de pé. Isso é daqui a 4 dias, disse. Elas ainda não foram enviadas. Ainda podemos interceptá-las. O olhar de Emma se endureceu. Mas precisaremos de ajuda que não temos. Sam abriu o casaco, tirando o medalhão de Clary. Dentro, uma fotografia desbotada dela sorrindo ao lado de Emma. Ele segurou para ela ver. Ela acreditava que alguém terminaria isso. Acho que ela quis dizer um de nós. Emma fechou os olhos, a silhueta marcada pela memória e determinação. Ao primeiro clarão, estavam a cavalo, seguindo em silêncio pela estrada da fronteira. Sam na frente, Emma atrás, segurando o livro de registros. O terreno parecia diferente agora. Cristas afiadas e planícies testemunhavam sua determinação. Ele não olhou para trás. À medida que o sol subia, cruzaram caminhos com o silêncio. Nenhum uivo de coiote, nenhuma carroça distante. Emma falou primeiro, voz firme. Sam, e se eles estiverem nos esperando? Ele não respondeu. Viraram uma curva e viram a cidade de Mesquite, pequena e parada sob o sol. Emma avistou um posto comercial com varanda. Sam desviou do caminho. Amarraram os cavalos e entraram. Um velho lojista assentiu para eles, ocupado limpando o balcão. Sam pagou com moedas e perguntou sobre a estrada para El Paso. O homem deu de ombros. Pouco movimento, senhora. Só a estrada de terra. Principalmente comerciantes. Menos chance de encontrar quem você procura. Emma assentiu, pressionando o livro de registros dentro do casaco. Saíram tão silenciosamente quanto entraram. No fim da tarde, interceptaram uma carroça de carga, puxada por 2 mulas, a caminho de El Paso. Não havia garotas a bordo, apenas barris e cobertores. Sam estudou o veículo. Companhia marcada como Darrow e Chris Transporte, sussurrou. Elas foram transferidas para um carro menor, talvez por aqui. Emma anotou a localização no livro. Um ponto de parada a 6 milhas ao norte. Movimentarão a carga ao anoitecer. Passaram pela carroça e desapareceram rumo ao norte, determinados a alcançar aquela parada. A sombra da noite chegou cedo ao cânion. O ponto de parada, uma cabana rústica sob a luz das estrelas, estava vazia. Emma se encostou à parede de madeira. Sam apagou a lanterna. Eles entraram. Uma caixa com tábuas frescas estava no canto. O chão estava úmido. Pegadas levavam da caixa para dentro, onde viram formas finas como sussurros, cobertores que escondiam corpos humanos. Sam levantou a varinha. Uma garota, criança, agachada à sua frente. Olhos arregalados, assustada. Ele congelou. Emma ofegou, avançando, mas Sam levantou a mão. A criança estreitou os olhos. Não havia pedido de fuga, apenas reconhecimento do perigo. Sam se ajoelhou e falou suavemente. Estamos aqui por você, não para assustar. A garota não se moveu. Emma correu até a caixa, puxando a borda de um cobertor. 2 meninas mais, jovens, cinzas e pele visíveis. Silenciosas. Sam vasculhou os bolsos. Não encontrou nada além de alguns fios de cabelo e alfinetes de cabelo matinais, segurados por mãos trêmulas. Temos que tirá-las daqui, disse ele. Emma assentiu, determinada. Carregaram as crianças em seus cavalos, depois jogaram os cobertores de lado, afastando as sombras, mas então botas ecoaram. A aproximação de homens com tochas. Sam agarrou o braço de Emma. Corra! Fugiram para o deserto, escuros em seus cavalos, à luz das tochas próximas, umbindo como calor. Emma segurava firme o livro de registros. Sam guiava as crianças. A lua estava alta. Sam conduziu-os até um oásis que levava ao seu conhecido desfiladeiro. Galoparam 9 milhas, respiração e poeira em luta. Quando chegaram ao cânion de Sam, ele diminuiu a velocidade. Desceram dos cavalos, ajudaram as crianças a desmontar e as conduziram para sua cabana.
Deitou-as sob cobertores e acendeu uma fogueira. Emma observava os rostos, alívio e cansaço brilhando como brasas. Uma batida leve soou na porta. A mão de Sam foi ao rifle. Emma sussurrou. Sam, abra. Ele assentiu lentamente e abriu a porta, revelando a mensageira de Tucson, uma mulher magra com olhos afiados como sílex. Você também, disse ela. Fui enviada pelo Marshal. Amanhã vocês vão à corte com provas e testemunhas. Eu vi o que aconteceu. Sam reconheceu o distintivo dela. Emma permaneceu firme, olhar seguro. Elas estão vivas. A mensageira sorriu suavemente. Vá para casa, disse Sam, e deixe que elas vivam. O amanhecer surgiu frio e dourado sobre as cristas do Arizona. O horizonte ardia como um fogo lento atrás dos imbros, e o céu acima da propriedade de Sam Redal corava com o tom de antigas cicatrizes. Emma estava fora da cabana, o livro de registros apertado contra o peito, observando enquanto as 3 garotas dormiam inquietas ao lado da lareira. Ela não dormira, não podia, não com o que o dia traria. Sam saiu da sala de trás, onde havia afiando sua velha faca de esfolar e empacotado a camisa de guerra de seu pai, feita de couro de alce e costurada com miçangas Thunderbird. Não era um distintivo de Marshal, nem uniforme, mas ainda assim era armadura. Emma olhou para ele. Você vai usar isso? Sam assentiu. Meu avô dizia que era para batalha e enterro. Acho que isso conta como lobo. E eles cavalgavam para o oeste pouco antes do nascer do sol, ao lado da mensageira Marshal Ella Griggs, que trouxe 3 cavalos frescos e um mandado federal alertando o Tribunal Territorial sobre uma audiência criminal pendente. Há um juiz esperando, disse ela, mas também há muitos homens que prefeririam que isso ficasse enterrado na areia, incluindo o xerife Coates e alguns associados de Rus. Sam escrevia em silêncio. O maxilar de Emma estava tenso. Tem certeza de que está pronta? Perguntou ela. Emma encontrou o olhar dela. Estou pronta desde a noite em que fui jogada naquele saco. Ao meio-dia, chegaram a Sajevold, uma cidade fronteiriça empoeirada com degraus de pedra e madeira clareada pelo sol. Era onde o tribunal itinerante passava uma vez por mês, e onde homens corruptos se achavam intocáveis. A Marshal Griggs os conduziu diretamente ao tribunal, um edifício mais celeiro que farol, e abriu as portas com força. Lá dentro, a multidão se virou, comerciantes, fazendeiros, damas com guarda-sóis e 3 ajudantes uniformizados. Atrás do banco, sentado, estava o juiz Benjamin Léo, nomeado de Ilma e não conhecido por sua paciência. Griggs caminhou direto até a mesa e deixou o livro de registros cair com força. Afidavites, nomes e sobreviventes. Este é federal agora, disse ela. Léo olhou por cima dos óculos. Sobreviventes. Emma deu um passo à frente. Eu sou Emma Arrow. Minha irmã Clary foi assassinada há 6 anos. Fui vendida para a servidão. Este livro de registros, ela tocou a capa preta, foi mantido por Rus. Um sussurro percorreu o tribunal. E você tem certeza de que é autêntico? A voz de Sam cortou a sala. Selo de Rus. Caligrafia de Rus. E temos 3 garotas que foram tratadas como gado. Outro suspiro. Léo assentiu. Prossiga. O que se seguiu foi longo e sangrento. Emma testemunhou calma e claramente, citando nomes, datas, cicatrizes. Depois vieram as crianças, uma de cada vez, cada uma com olhos brancos e palavras hesitantes. Sam segurava suas mãos enquanto falavam, dando-lhes firmeza. E finalmente, a própria mensageira jurou em registro que testemunhara o ponto de parada, as caixas e os documentos. Rus não estava presente, mas seus associados estavam. Um tentou escapar. Sam o seguiu, encontrando-o atrás do salão, com a arma pronta. Você corre, disse Sam, e considerarei que está se entregando. O homem levantou os braços. Ao anoitecer, o juiz Léo julgou. O tribunal encontra evidências suficientes para deter Ambrose Rus e emitir mandados para cada nome listado neste livro de registros. Estes crimes são sistemáticos, coordenados e cruéis. Este tribunal não fechará os olhos. Aplaudiram na sala. Real. Cru. Emma chorou pela primeira vez em anos. 2 dias depois, de volta à fazenda de Sam, sob o céu de zimbros, enterraram um medalhão de Clary em um pequeno canhão sob sua árvore favorita. Sam colocou sua faca ao lado de um aço. Não em rendição, mas em paz.
Emma estava ao lado de Aiden, mãos cruzadas. Ela teria amado essa vista, sussurrou. Sam assentiu. Ela ainda vê. Sentaram-se na grama enquanto o crepúsculo se aprofundava. Ela nunca me contou tudo, disse Emma. Sam sorriu de leve. Ela não precisava. Sabia que você carregaria. Naquela noite, fizeram uma fogueira. Sem mais segredos, sem mais sombras, apenas o sussurro do vento entre os imbros e o suave som das crianças dormindo seguras pela primeira vez em anos. A justiça havia chegado, não rapidamente, mas certamente. E em algum lugar na brisa, parecia que Clara estava cheirando. Obrigado por ouvir até o fim desta história. Estou realmente feliz que você tenha ficado comigo. Seu apoio significa muito. Por favor, considere dar um like neste vídeo e se inscrever no canal para que eu continue trazendo mais histórias emocionantes como esta.